fonos aqui pela Casa do Corujinha. A gente não conseguiu, infelizmente, até ontem, né, contratar algum profissional que tivesse dentro do que a gente espera, né, que tivesse ali dentro dessa mesma sintonia, que trabalhasse dentro dessa ciência que é a análise do comportamento, e a gente está buscando já há um tempão. E qual que é o grande outro problema, né? O profissional da fonoaudiologia, além dele ser escasso, né? A gente tem uma grande dificuldade de encontrar profissionais que atuem dentro dessa área. Quando a gente encontra, eles não conhecem e não têm experiência no ABA, né? Que é a análise do comportamento aplicado, que é essa ciência. E quando a gente encontra, eles são, assim, um profissional extremamente caro, né? A gente tem mães aqui que pagam, assim, bem caro, né? Assim, chega a ter... tenho mães que pagam, acho que R$800 pelo mensal, por atendimento. Então, assim, é um profissional muito caro. Dentro do trabalho que a gente faz no Corujinha, a gente trabalha com uma equipe que a gente chama de interdisciplinar, tá? O que vem ser isso? É uma equipe... Nós não trabalhamos de forma individual, né? A equipe, a criança, quando ela chega para a gente, ela passa por um processo de avaliação. Esse processo de avaliação, ele é constante, né? E hoje a gente tem quem na nossa equipe? A gente tem psicomotricista, a gente tem o educador físico, que é o do GPT, tá? A equipe contratada pelo Ministério do Esporte. A gente tem a psicologia e análise do comportamento, que eu faço a supervisão clínica institucional. Essa é a equipe base hoje, né, que nós temos no Corujinha, nossa equipe interdisciplinar, que a gente trabalha com as crianças. O que a gente trabalha com os nossos pequenos? A gente trabalha as inabilidades e os comportamentos que essa criança já deveria ter, né, para a idade cronológica dela, e que ela ainda não alcançou, né? Então, se a gente parar para pensar que existem 5 áreas do desenvolvimento, né? A parte motora, a socialização, a comunicação, o social e o autocuidado, a gente, dentro do Corujinha, a gente já tem desenvolvendo um trabalho dentro dessas 5 áreas, né? A parte motora, a gente tem tanto a psicomotricidade quanto a atividade física, o educador físico, trabalhando e dando um baita suporte para a gente nessa área. A gente tem o comportamento da socialização, o comportamento verbal, tá? Que tange também a análise do comportamento e a psicologia, tá? Toda a parte de autocuidado, a gente trabalha com orientação parental, mas a gente trabalha com algumas questões também dentro da psicomotricidade, né? Toda a parte que tange movimentos motores finos, como subir, descer zíper, colocar botão, né? Alinhavar, né? Calçar o sapato, amarrar, enfim, a gente tem essa parte dentro da psicomotricidade, mas tem uma área que sempre... que me desperta o interesse, inclusive, particular, né? Eu sou estudante de fonoaudiologia. Enquanto analista do comportamento, eu sou especialista em comportamento verbal. Já fiz 3 cursos de comunicação alternativa, né? E uma comunicação alternativa avançada. Mas eu sei que quando a gente fala em crianças neurodivergentes, um dos principais prejuízos que a gente tem dentro do desenvolvimento dessa criança são são déficits na comunicação, e principalmente na fala, né? Então, a gente tem buscado há muito tempo um profissional da fonoaudiologia, mas a gente nunca encontrou alguém que, de fato, conseguisse compor a nossa equipe e que trabalhasse dentro dessa ciência que é tão ampla, que é a análise do comportamento aplicado. Recentemente, a gente conseguiu, né, a gente recebeu o contato desse rapaz, né, por indicação de uma coordenadora da faculdade, a minha gatinha operada atrás de mim, né? E a gente conversou e a gente viu que a nossa conduta, né, se alinha, e a gente conseguiu fechar com ele, né, essa parceria. Ele ia iniciar com a gente hoje, terça-feira, mas por uma questão de contrato e documentação, ele não conseguiu iniciar hoje, ele vai iniciar com a gente na próxima terça-feira, tá? Por enquanto, ele está comigo só na terça-feira, tá? E o que a gente fez? A gente falou, vamos fazer o seguinte, né? Como vocês sabem, nós somos uma organização não governamental, a gente não tem ninguém que financie o projeto. A primeira parceria que a gente conseguiu, né, com o poder público, uma parceria muito boa, inclusive, né, foi com a Secretaria do Esporte, no qual a gente tem lá o profissional e uma equipe do GPT, que trabalha dentro, né, da psicologia do esporte.
mas a gente não tem ninguém que financie todo o restante do projeto, tá? Então, água, luz, aluguel, todas as contas, insumos que a gente gasta, material pedagógico, que é onde a gente mais investe, né? A gente não tem, de fato, quem financie, né, o nosso projeto. Quem mantém um projeto dentro desses custos? Vocês, nós, as famílias envolvidas, tá? Pensando nessa estratégia em que a gente criou, né, para poder manter o nosso projeto, a gente criou um que a gente chama, que é o custo de manutenção, né, no valor de R$ 300, que abrange essa equipe mínima. Hoje, tendo o profissional da fonoaudiologia, o que a gente pensou? Eu não tenho como oferecer para vocês, mesmo porque a gente tem muitas famílias que de fato se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade social, a gente não consegue, né, trabalhar com custo de mercado. Então, a gente desenvolveu, de fato, um trabalho, a gente pensou e repensou em equipe, como que a gente poderia fazer isso, e a gente trouxe uma proposta para vocês hoje, famílias do Corujinha. A gente não vai abrir, por enquanto, vaga para pessoas de fora, só para as famílias que já estão com a gente, e a gente criou 2 tipos de pacote dentro de um custo social. Tá? O primeiro se mantém, que é o mesmo valor que vocês contribuem hoje com a gente, tá? Que é o custo de R$ 300, quando vocês pagam à vista, tem um desconto que o administrativo consegue tirar todas as taxas de banco, enfim, né? Tem esse custo do pacote mínimo, né, que é o pacote 1 aí, que tange, né, a psicologia, a psicomotricidade, a educação física e análise do comportamento, e a gente vai criar um pacote 2. Esse pacote 1, o que tem, né? Tem o GPT, que é uma vez por semana, que você pode vir no mesmo dia, né, com horário diferente ou não, e o atendimento da psicologia. A nossa proposta é oferecer um atendimento a mais para a fonoaudiologia, para as famílias que tiverem interesse, e a gente faz um pacote, que seria o pacote número 2, com valor de R$ 600, tá? É um preço social muito, mas muito abaixo do mercado, tá? Hoje o profissional da fonoaudiologia, quem já procurou, sabe o quanto que é caro. Quando a gente pensa num profissional da fonoaudiologia, ainda com olhar dentro dessa ciência que é a aba, né, acaba ficando mais caro ainda, e a gente conseguiu trazer isso para as nossas famílias a um custo social. Esse profissional, ele não está sendo pago a custo social, a gente não conseguiu encontrar nenhum profissional da fonoaudiologia que aceitasse receber o valor do custo social. A gente da Casa do Corujinha está pagando para ele o custo de mercado, tá? Infelizmente a gente não conseguiu, mas como a gente sabe que é extremamente necessário para as nossas crianças, tá? Pensando que quando a gente fala, principalmente no autismo e alguns transtornos de neurodesenvolvimento, o principal prejuízo é na comunicação, é na fala. Então, sabendo da importância, tá, desse profissional, a gente agregou ele à equipe e a gente vai conseguir repassar para vocês a um custo social, tá bom? Então, por enquanto, eu tenho vaga só na terça-feira, tá? A gente vai pensar, dependendo das famílias que de fato vão aderir, né, esse profissional. A gente ainda não sabe se a gente vai abrir vaga para fora, para pessoas que não estão com a gente ainda. A princípio, a ideia é dar prioridade para as famílias em que a gente atende. Então, só recapitulando, a gente já tem o pacote que é o social, que é o que a gente já faz dentro da psicologia e psicomotricidade. Esse não muda, tá? Quem quiser manter, continua com a gente da mesma estrutura. E quem quiser agregar um atendimento a mais dentro da fonoaudiologia, tá? A gente tem esse segundo pacote, que seria todos esses profissionais mais o fono, tá bom? A proposta de atendimento vai ser que essa criança, independente dela já ter avaliação, né? Vamos supor, vocês iniciam conosco na próxima semana. Então, o profissional da fonoaudiologia vai avaliar essa criança, a gente chama de linha de base, tá? Que é todos os desenvolvimentos que essa criança tem, principalmente em relação à comunicação, à fala, movimentos fonoarticulatórios, enfim, tudo que tange a fonoaudiologia, diferente
tá? Da psicologia e da psicomotricidade, que a gente usa um instrumento de avaliação que é o Portage, que avalia mais de 580 comportamentos, a avaliação da psicologia, da fonoaudiologia, ela é mais rápida, tá? Em 4 encontros, a gente já consegue fechar essa avaliação, né? E a gente já consegue entregar um plano de trabalho para as famílias, tá? Por quê? Porque quando a gente fala da análise do comportamento da psicologia, a gente vai avaliar todas as áreas. E dentro da fonoaudiologia, essa equipe vai estar só para olhar a questão da comunicação e da fala. Então, o processo ele é um pouco mais rápido, né, da avaliação. Então, em média de 4 encontros, a gente já consegue, né, dentro de uma linha de base, fazer essa avaliação e já pensar em traçar um plano e uma trajetória, tá, de intervenção. Quanto tempo de atendimento? O atendimento são sempre 50 minutos, tá? O atendimento individual, e eu vou te trazer o que a ciência e a prática traz, tá? Quando a gente tem atendimentos individuais maiores do que 50 minutos, o aproveitamento, ele não é bom, tá? Porque a criança cansa. Imagina você numa sala de aula, né, aprendendo alguma coisa, mais do que esse período. A criança, de fato, cansa. A não ser que ela saia do atendimento estruturado e vá para um atendimento mais naturalista, né? Aí, ok, ela consegue, mas um atendimento estruturado mais do que isso, ela não dá conta, tá? Seria 50 minutos, né? Seria um atendimento a mais. O da psicologia hoje já é 50 minutos, né? O GPT também é 50 minutos, e seria um atendimento de 50 minutos a mais, tá? Da fonoaudiologia. Bom, acho que de uma forma bem resumida, né, tentei trazer aí um pouquinho da nossa proposta, e assim, gente, eu vou dizer assim, do fundo do coração, com essa proposta, com essa equipe completa, tá? Com fonoaudiólogo, analista do comportamento, psicólogo, psicomotricista, educador físico, vocês vão ter um atendimento, assim, de clínica de 10, 20 mil reais dentro da análise do comportamento. Nenhum convênio, nenhuma outra clínica que eu conheço, né, que não tem aí um padrão ouro, consegue oferecer um atendimento dentro dessa ciência, que é o ABA, com todos esses profissionais, né, e dentro de uma equipe, de fato, que está disposta a fazer a diferença. Aconselho vocês a aproveitarem essa oportunidade, né, a gente pretende futuramente ampliar aí, né, os nossos horizontes dentro dessa especialidade, que é a fonoaudiologia. Eu estou, né, também nesse processo de formação, aí logo, logo também vou ser fonoaudióloga, vou entrar aí para minha 4ª graduação e minha 5ª especialização, né, não pretendo parar nunca, mas é uma área de fato que os nossos pequenininhos precisam. Eu, mais do que nunca, eu tenho interesses particular, acho que todos já sabem, que eu tenho um menino, né, um dos meus meninos, ele é autista, ele tem DI, né, bem leve hoje, já foi grave, moderado, hoje está bem levinho, né, os atrasos dele é bem pequenininhos, não são significativos, mas ele tem uma apraxia de fala significativa, né, eu iniciei comunicação alternativa com ele, foi ótimo, ele fala em Libras, mas os movimentos da boca dele ainda precisam de muitas atividades, né, e por um interesse particular, né, eu falei, eu preciso de um profissional para agregar, né, todas as minhas linhas de pesquisa, tudo que eu já faço, eu preciso de um profissional para me ajudar. A gente já está há um tempo, eu escrevi um e-book, tá, ainda não publiquei, mas pretendo já publicar, e agora com esse profissional da fonoaudiologia mais próximo, eu quero oferecer um curso para vocês de comunicação alternativa, principalmente das crianças que não são verbais, né, para a gente poder iniciar esse projeto junto. Então, eu vou estar junto com esse processo também, eu vou fazer a supervisão desse profissional, ele não vai estar atendendo paralelamente no projeto, ele vai estar inserido na nossa equipe, o que é muito legal mesmo. A gente tem um outro profissional. Pagamento como será? Só em dinheiro? O pagamento ele pode ser feito em Pix ou em dinheiro. Eu sei que em dinheiro normalmente tem um desconto, porque como não paga taxa de banco, essas coisas, o André consegue pensar lá num desconto, né? Vai se manter da mesma forma. Mas o pagamento ele pode ser feito em Pix, né? Ou em dinheiro, não tem problema. Tá? A Juliana está me perguntando o valor. Então, a gente vai ter 2 pacotes, tá?
O primeiro se mantém com a mesma equipe, tá? Que é psicologia, psicomotricidade e educação física. Esse se mantém, a gente não vai mexer em nada. A educação física e a equipe de psicomotricidade hoje, né, não existe um custo, porque é financiado pelo Ministério do Esporte, tá? A gente tem a equipe da psicologia, que existe o custo mínimo de manutenção, que é R$ 300, que esse é o primeiro pacote, e agora a gente está tendo o pacote B, vamos assim dizer, tá? Que é o que agrega toda essa equipe mais a fonoaudiologia, né? Então, seria o segundo pacote, seria R$ 600, com 2 atendimentos, um da fonoaudiologia, um da psicologia e o GPT, que todos fazem sem nenhum custo. Tá? Então, seriam 3 atendimentos por semana, nesse valor de R$ 600. Ah, Georgia, dá para fazer no mesmo dia? Talvez, né? Mas eu acredito que, pelo menos de psicologia e a da fono, seria interessante fazer em dias seguintes, porque a criança, a gente puxa muito, sabe? É muito cansativo para a criança. Eu só fico preocupada dela ter 2 atendimentos seguidos, tipo psicologia e fonoaudiologia, porque a gente já trabalha com muito estímulo cognitivo, a gente já fica trabalhando muita comunicação, e aí, de repente, depois chega o profissional da fonoaudiologia e a criança não vai render porque ela está cansada, né? Então, eu acredito que, se for possível, a fonoaudiologia e a psicologia tem que ser separado. A educação física é mais lúdica, é correria, embora tenha ali uma proposta, né, terapêutica por trás, né, a gente está trabalhando os atrasos do desenvolvimento motor dessa criança, mas é mais lúdica, ela vai correr, vai distrair, não exige tanto do cognitivo, não exige tanto da concentração, então é mais suave, tá? Por enquanto, só na terça, tá? A gente está vendo a possibilidade de ampliar, tá? Mas vai depender da quantidade. Por quê? Eu vou ser muito transparente com vocês. Eu estou pagando para esse profissional por hora, tá? Ele está me cobrando por hora mais do que eu estou repassando para vocês. Ah, Georgia, mas por que você quer, então, um fono? Porque ele vai agregar a minha equipe. Ele vai atender o meu filho e as minhas necessidades também, né? Hoje, a gente não está tendo, assim, mesmo porque até a proposta do nosso trabalho, né, não visa fins lucrativos. O meu trabalho, da Georgia, o do André, é 100% social. A gente não recebe nem ajuda de custo, tá? Esse profissional que está sendo contratado, ele não está sendo contratado a custo social, ele está sendo contratado a custo de mercado e ele me cobra por hora. Então, hoje eu não consigo tê-lo muitos dias da semana porque eu vou pagar por hora dele. A princípio, eu fechei agora para terça-feira, 6 horas, mas com a proposta de no próximo mês ter ele 8 horas comigo, tá? Essa é a proposta inicial. Se eu conseguir fechar a agenda dele, a gente pensa em futuramente ver as possibilidades dele. Lógico que eu quero ter, né, esse profissional todos os dias conosco. A gente quer ampliar, sim, o nosso atendimento para fonoaudiologia, porque eu entendo o quanto que é importante, mas vai depender da aderência das famílias, tá? A gente vai ter que conversar, tá? De quem já faz atendimento na terça. Cada criança, ela tem um desenvolvimento muito particular, né? E aí a gente vai ter que ver cada caso, né? Eu aconselharia ter dias separados, né? Então, quem faz na terça, de repente, a gente tentar mudar a agenda da, da fono, ou se não, mas aí eu não sei, talvez a criança vá cansar muito, 3 horas seguidas, eu não aconselho, tá? Eu sei que muitas crianças fazem isso em clínicas, né, em convênios, mas não tem aproveitamento. Seria muito fácil eu dizer para vocês, não, pode deixar as 3 horas seguidas, aí a gente coloca a criança para brincar, depois ela vai sentar, brincar de bola, mas a nossa proposta é, de fato, que a gente tenha aproveitamento nas terapias dessas crianças. O que a gente quer ver é que aquele gráfico subindo, a gente quer avaliar e ver resultado no PEI, né? A gente não quer que a criança fique lá só para ocupar uma vaga e para a gente dizer, olha, tem X crianças que estão sendo atendidas. Não, a gente quer, de fato, ver o desenvolvimento dessa criança. Então, eu aconselharia a gente tentar mudar. Se não o da fono, a gente muda o da psicologia, que eu tenho uma agenda maior por enquanto, né, e a gente tenta ter um aproveitamento melhor dessa criança, porque de fato ela vai ficar cansada, ela vai ficar irritadinha e ela não vai conseguir ficar tanto tempo. E quando quando ela fica muito tempo,
a gente não tem um aproveitamento, porque ela já está impaciente, ela já está mais irritadinha, a concentração dela já não é a mesma. E assim, ó, eu vou confessar para vocês, todas as crianças, elas engajam os 30 primeiros minutos. Esses 30 primeiros minutos é o que a gente tem que correr para trabalhar muito, porque depois ela já vai desfocando e ela já vai ficando cansadinha, tá? Isso é para qualquer atendimento do mundo, tá? A ciência mostra isso, que o foco principal e o aproveitamento maior da criança é os 30 primeiros minutos, que depois ela vai ficando cansadinha e o aproveitamento dela não vai sendo da mesma forma, né? Então, eu proponho, tá? No caso que a Giovana me perguntou, eu proponho mudar para um outro dia, né, o horário dela para não sobrecarregar. Aí você vai me perguntar, Georgia, é importante que todas as crianças estejam passando com fono? Se a criança tem, se ela não é verbal, se ela não fala, se essa criança, ela tem um repertório de fala muito empobrecido. Ah, Jorge, o que é um repertório de fala empobrecido? A criança com 4 anos, ela tem que estar conversando como eu. Assim, tendo um discurso, né, muito bem compreensível, ela tem que ter um repertório de fala, você tem que perguntar para ela assim, filha, o que aconteceu na escola? E ela tem que dizer, olha, eu comi um macarrão integral com carne moída e a gente aprendeu quanto que é 1 mais 1 e o Joãozinho me bateu. Se ela não tem esse repertório de fala para te dizer o que aconteceu, ela tem atraso no desenvolvimento e ela precisa trabalhar a comunicação, né? Infelizmente, muitas crianças, assim, 90%, aliás, né, quando a gente fala de autismo, o primeiro sintoma do DSM-5, né, que tá ali, é prejuízo na comunicação social. Se a criança ela não tem um prejuízo na comunicação social, né, possivelmente ela não tem o transtorno, né? E aí, quando a gente fala prejuízo na comunicação, a gente não está falando na fala, né? Existem vários prejuízos na comunicação, tá? Que podem atrapalhar o desenvolvimento da criança, principalmente na primeira infância, tá? Então, eu super oriento todas as famílias que conseguirem, né, aproveitar essa oportunidade que está sendo, assim, bem bacana, mas bem bacana mesmo para as nossas crianças. É uma baita oportunidade. Quando você se forma em fonoaudiologia, às terças eu não consigo. Ainda tem o ano que vem todinho, né? Eu acho que eu ainda vou conseguir uma facilidade, porque os meus estágios eu faço tudo no Corujinha mesmo, né? Então, talvez eu consiga reduzir esse tempo, né? Mas assim, ó, a princípio, para a semana que vem, a gente vai ficar para terça, tá? Mas a gente pode pensar outras possibilidades, tá bom? Com o fono que vai entrar. Mas é aquilo, eu preciso pelo menos ter uma agenda mínima, tá? Para poder conseguir contratá-lo. Porque o que acontece? Como ele faz parte da nossa equipe, eu não contrato ele por atendimento, tá? Eu contrato ele para estar na equipe, para avaliar, olhar prontuário, entrar nos outros atendimentos, né? Ele faz parte da equipe. Eu não consigo contratá-lo, mesmo porque eu ia ter que repassar para você. Se ele me cobra R$ 200 a hora, né? Com o custo da criança aqui, eu ia ter que passar no mínimo, só para manter o custo dessa criança, R$ 300 a hora. Isso daria por mês 6.200 reais por mês, né? Se eu fosse pagar para ele pela hora, pela criança, né? Então, esse custo de fato é caríssimo, né? Eu acho que as famílias não iriam aderir a esse valor, por isso que a gente contratou ele para a equipe, né? Que aí ele dá uma supervisão para a gente e ele consegue olhar todos os casos, pensa junto, e essa é a riqueza de um trabalho interdisciplinar. Inclusive, eu aconselho vocês pesquisarem em relação a isso, tá? Existem estudos bem recentes que falam que atendimentos distintos, separados, tá? De equipe de fono, TO, psico. Se a equipe não se conversa, esses atendimentos, eles não são efetivos, tá? O ideal mesmo, a gente falando do modelo ideal de atendimento, é uma equipe interdisciplinar, onde todos atuam juntos dentro do mesmo processo terapêutico, né? Esse é o modelo perfeito de atendimento, tá? Esse é o modelo perfeito, e é o que a gente busca, tá? Eu sei, né, eu e o André e a minha equipe, a gente tem lutado muito para tentar oferecer o nosso melhor,
né, dentro do que é possível, dentro dos custos, né, do projeto, mas eu sei que ainda a gente precisa melhorar muitas coisas e a gente está correndo e lutando para que isso aconteça, mas eu posso garantir para vocês que dentro do que a ciência mostra que é efetivo, a gente se aproxima muito, muito, e a gente busca esse modelo de trabalho, né? Ainda não somos o modelo ideal, ainda falta muita coisa dentro do nosso projeto e da nossa estrutura, né? Mas o caminho é esse, tá? É uma equipe interdisciplinar que tem a psicologia, que tem a fono, que tem a psicomotricidade, que consiga trabalhar tudo dentro de um projeto terapêutico, que tenta trazer o mais próximo possível essa família, dentro de orientação parental, tá? Para a gente poder trabalhar junto e junto com a escola também, tá? Tomara que dê certo, já deu, esse profissional ele já está com a gente, terça-feira ele já vai estar lá, tá? Vou aproveitar que vocês estão aqui, a gente terminou a avaliação já de quase todas as crianças, eu já estou montando o PEI, quero já ir na primeira semana de julho, já começar a entregar para todo mundo, tá? Inclusive esse profissional vai estar comigo, olhando já os PEIs nas próximas semanas, olhando os gráficos, olhando as avaliações, já pensando, né, em intervenções, né? A gente já vai discutir comunicação alternativa e aumentativa, né, para iniciar o repertório de fala ou para ampliar essas crianças que têm repertório muito empobrecido, tá? A gente já tem esse profissional na nossa equipe aí para agregar, tá bom? Agora, em relação, né, a agenda, tá? Isso é com o André, tá? A Ana tá um pouco mais afastada, que ela tá trabalhando, né, da casa dela, mas o André tá aqui sempre com a gente. Eu vou mandar no WhatsApp agora Uhum. um link com um formulário. Quem tiver interesse preenche e vai ser pela ordem de preenchimento. Porque tem poucas vagas e aí a gente vai priorizar quem conseguiu preencher e vai analisar se teve demanda para a gente negociar com... Você podia falar então. Tá. O André me trouxe o seguinte, tá? Que ele vai encaminhar, eu perguntei sobre a agenda, né? Ele disse que vai encaminhar um link lá no WhatsApp. Quem tiver interesse, entra lá, preenche. A gente já vai disponibilizar as vagas para quem já tiver preenchido, tá? Esse link. E à medida em que a gente for conseguindo fechar as vagas, o André falou que a gente vai discutir aí com o fono já para pensar em possíveis... Tiago levantou a mão. Tiago, pode falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Doutora, desculpa, eu acabei entrando meio atrasado aí, né? Agora no finalzinho, eu queria entender uma questão. Vai existir algum critério para classificar? Porque eu entendo que as vagas são limitadas, certo? Então, porque assim, entendo que crianças que realmente têm zero fala, né? É totalmente não verbal. Elas, não sei se elas vão ter algum tipo de prioridade nessa questão de vagas, caso realmente tenham interesse, uma adesão muito grande, né? Minha dúvida é quanto a isso, porque às vezes a criança ela já tem uma comunicação maior que algumas, e aí às vezes por conta de uma agilidade ali e de conseguir preencher mais rápido um formulário, alguma criança que tem uma condição aí de não verbal total, né? Ficar de fora. E aí eu queria saber como é que vocês vão fazer essa questão de distribuição dessa vaga para quem realmente está precisando aí e quem não é não verbal total, né? Tiago, a gente quer que 100%, eu gostaria muito, tá? Esse é o desejo do meu coração, tá? Eu gostaria e quero que 100% das minhas crianças consigam, né, passar com um profissional da fonoaudiologia. Eu tenho uma criança, de 90, quase 90 crianças que eu atendo, eu tenho uma criança, eu estava conversando com a minha equipe, tenho uma criança que não precisa de fono, né? Que ele tem hoje uma comunicação muito bem estabelecida. Todos os outros 99,9% precisam de fono, todos, sem exceção, tá? Uns mais e uns menos. Hoje, a gente tem condição, né, de estrutura física, de oferecer atendimento para essas 90 crianças, tá? Hoje, eu tenho um profissional contratado dentro de um dia. Se a gente tiver aderência de todas as famílias, a gente vai negociar com ele outros dias,
tá? Não vai ficar ninguém sem atendimento dos nossos agora. Georgia, vocês vão abrir futuramente? A gente abre vaga agora para o próximo semestre para crianças que a gente tem umas crianças na fila de espera. Muito possivelmente a gente não vai abrir vaga para o próximo semestre. Por quê? Porque eu estou agregando outra equipe para atender as nossas crianças. Então, a prioridade vai ser para as crianças inseridas no nosso projeto. Mesmo porque não adianta eu tratar metade da criança, eu quero tratar ela dentro de uma forma integral, né? E aí, o trabalho dessa equipe interdisciplinar, essa proposta traz isso, né? Então, Tiago, a nossa proposta, a nossa estrutura é atender todas as nossas crianças. Agora, de início, a gente tem ali, né, uma estrutura pequena, né, por conta do custo desse profissional, que realmente é muito alto, tá? Eu tentei contratar profissionais a custo social, mas eu estou desde janeiro tentando contratar. Já mandei para todas as faculdades, já mandei. A gente não consegue nem estagiário a custo social de fonoaudiologia. Psicólogo, eu tenho psicólogos formados que querem vaga de estagiário, mas fonoaudiólogo a gente não encontra. Então, a gente decidiu contratar a custo de mercado mesmo, para que esse profissional consiga agregar a equipe e a gente consiga, de fato, oferecer esse atendimento dentro de um custo social. Mas assim, ó, pode ficar tranquilo que se a gente não conseguir nesse primeiro momento, a gente vai negociar com ele um outro dia, tá? Perfeito, doutora. Não, muito bacana abranger todos aí. Essa era a minha preocupação, pois foi muito disputado entrar, né, no Corujinha, né? Então, eu tenho total interesse, nem sei o valor aí, mas eu dou meu jeito. Então, assim que mandarem o link, eu já estou preenchendo e podem contar comigo aqui. Tiago, a gente nem conseguiu, você falou que foi bem disputado na nossa última reunião, a gente nem conseguiu inserir todo mundo, infelizmente, né? A gente tem proposta de ampliar o nosso trabalho? A gente até tem, mas no momento a gente quer estruturar o que a gente tem. Não adianta a gente atender 500 pessoas, né? E não, vamos estruturar esse modelo de trabalho, vamos fazer tudo funcionar. A gente está arrumando nossa casa, a gente já reformou todos os consultórios, agora a gente vai reformar a área do administrativo, a gente está com um projeto para o Dia das Crianças, de uma parceria, de fazer um novo parquinho para as nossas crianças, ou seja, primeiro a gente vai cuidar da nossa casa, a gente vai cuidar de quem está com a gente, tá? Futuramente, para o próximo ano, talvez a gente pense em outra coisa, se a gente conseguir mais parceiros para estar conosco. Mas, no momento, o cuidado é olhar para quem está conosco. E o nosso trabalho tem que ser sustentável. Bacana, doutora. Muito obrigado pelas respostas. Tem que manter aquilo que já tem. É isso. E é isso que o André está dizendo aqui do meu lado, né? A nossa proposta é olhar o que a gente tem e melhorar ainda o que a gente tem. Quando a gente já, e aí eu ia dizer, né, quando a gente for referência, e aí eu vou dizer para vocês, nós já somos referência. O pessoal da prefeitura, subprefeitura, eles já olham para a gente da Casa do Corujinha como referência em tratamento para autismo. Inclusive, vou aproveitar vocês aqui e vou dizer que eu recebi uma premiação na semana passada do Estado, dizendo que pelo trabalho que o nosso instituto faz, eu vou receber essa premiação agora sexta-feira, claro que eu vou publicar nas redes sociais, vou mandar lá no grupo. Eu ganhei o troféu da instituição Amiga da Criança, por conta do trabalho que a gente desenvolve, tá? O André vai ser, e uma psicóloga que está com a gente, vamos estar lá no Centro TEA, da onde, amor? Zona Norte, a gente vai estar lá para receber essa premiação, né? E a gente conseguiu. Amigo da criança com transtorno do espectro autista. Amigo da criança com transtorno do espectro autista, o André está dizendo aqui, né? A gente vai receber esse troféu por esse trabalho que a gente fez. Já é o quarto, a gente recebeu o Betinho, eu recebi um na LESP, um na LESP, onde que outro? Tem um que a gente não foi buscar aqui. O André acabou de dizer que teve um que a gente não foi buscar recentemente, né, que não deu, a agenda estava lotada, estava com criança com crise, e a gente não recebeu, mas foi a 5ª premiação que a gente recebe entre Estado, Prefeitura e Governo Federal. É legal, né? É legal quando a gente... Fala no microfone.
O André tá falando aqui do meu lado, falei, fala já no microfone pro pessoal, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque os nossos recursos são mínimos mesmo, mínimos dos mínimos dos mínimos, e o trabalho que a gente faz é, assim, um trabalho de excelência, né? Bom, o que eu ia dizer é o seguinte, é muito importante a gente receber prêmios do governo, a gente já teve algumas premiações, claro, mas o que a gente fica mais impactado mesmo é quando a gente vê vocês chegando lá com histórias de sucesso em algumas áreas, às vezes pequenininhas, mas essas coisas pequenininhas, eu como pai de uma criança que tem autismo, eu acho que um passo de cada vez é como se fosse o gol do Brasil na Copa, sabe? Eu estou festejando. E a gente festeja sempre quando a gente tem retorno de vocês. O retorno de vocês é muito importante para nós, porque nos guia na direção que a gente está buscando, que é trazer melhoria de vida para as crianças, tá? A melhoria de vida das crianças que a gente atende ali é o nosso principal objetivo. É ver que elas conseguem sair de uma situação de usar fralda, de repente que conseguem ter um contorno das situações de crise, melhora a vida dentro da casa de vocês. Isso aí é nossos prêmios que a gente recebe quase diariamente, a gente está sempre feliz de dizer que esses são os prêmios que a gente realmente valoriza. É isso aí, André, as suas palavras são as minhas, né? Não tem maior recompensa de ouvir uma mãe, né, trazer aí um testemunho que o filho dela melhorou, que está conseguindo ir para a escola, que está comendo, né, enfim, né, ver. E também quando a gente pega o Portage, né, e a gente vai fazer avaliação e ver aqueles gráficos subindo, nossa, é uma delícia. Adoro, né? Mas é isso, meu povo. Aproveitar e contar para vocês que a gente está quase concluindo já o nosso podcast, tá? Sempre dos meus intuitos foi trabalhar com psicoeducação, só que o que acontece? O atendimento de uma criança neurodivergente, ele exige muito da gente. Às vezes a gente está planejando atender um pai, fazer uma entrega, uma devolução, e aí eu estou com uma criança que não está bem, que está em crise, que está com comportamento súbito, enfim, aí acabou todos os nossos planos, e a minha prioridade vai ser sempre a criança. Se tem uma criança em crise, uma criança que não está bem dentro do projeto, é lá que eu vou estar com ela, sentada no chão, junto com a equipe de psicologia e agora ou a equipe de fonoaudiologia. Eu não tenho agenda, eu sou sempre dentro dos atendimentos e eles são as minhas prioridades, né? Mas uma coisa que eu sempre quis trabalhar e o que eu quero é a psicoeducação, porque eu sempre falo que a gente tem que se apropriar do conhecimento, tá? A gente não inclui aquilo que a gente desconhece, a gente não consegue fazer uma intervenção aquilo que a gente não conhece. E aí tem assuntos que são extremamente importantes, comunicação alternativa, o ciclo circadiano, que é falar o porquê que o processo do sono é importante para o comportamento e para o aprendizado dessa criança, falar sobre nutrição, falar sobre rotina, previsibilidade, crise, telas, enfim, tem milhões de assuntos que a gente precisa falar, até mesmo o próprio transtorno. Eu sempre falo, se a gente pergunta para muitas famílias o que é autismo, o que é esse autismo, o que é deficiência intelectual? Esses dias uma mãe me perguntou se deficiência intelectual e autismo era a mesma coisa, né? Eu falei, nossa, eu preciso trabalhar com psicoeducação com essas famílias, né? A gente precisa saber o que é cada coisa, porque quando a gente receber qualquer informação que vier atravessada de profissional, de professor, a gente tem argumento, a gente tem como poder questionar, né? E aí, por conta disso, eu não consigo atender todas as famílias individualmente para dizer, né, tudo aquilo que a gente quer falar. A gente criou um estúdio, tá? A gente vai ter o Café com Dopamina, que é um podcast, tá? Que é um espaço onde a gente vai falar sobre psicoeducação e a gente quer trazer vocês, familiares, família, pai, mãe, tio, irmão, para falar sobre o que é realmente o autismo, né? O que é viver o autismo na pele, né? Ou ser autista, ou conviver com alguém com autismo, né? A gente quer esse espaço de fala e de escuta para vocês, mas a gente quer também trazer profissionais de fora, né? Para poder falar, pensar, discutir sobre. E nesse mesmo espaço, a minha proposta é gravar vários vídeos de psicoeducação.
tá? Para falar sobre o projeto terapêutico, o que a gente tem feito, não de uma forma individualizada, a gente não vai falar de nenhuma criança, mas falar sobre a ciência, sobre a análise do comportamento, sobre psicometricidade, por que é importante brincar, por que a gente desenvolve algumas brincadeiras, por que eu preparo todo aquele material lúdico, né, que tá lá nos meus status, eu saí correndo de lá, hoje saí de lá bem tarde, para preparar os materiais para amanhã, né, por que a gente faz isso, como que a gente trabalha o cognitivo, como que eu desenvolvo essa criança, né, o que a neurociência faz, o que são essas novas transmissões sinápticas que a gente faz na cabeça da criança, enfim, tem milhões de coisas que a gente precisa dizer, e o nosso espaço já está quase prontinho, agora em julho a gente inaugura o nosso podcast, tá? Então, uma gracinha, espero poder convidar todos vocês aí para um dia estar lá, tomando um café com a gente e bater um papo aí no nosso podcast, tá bom? E vou pedir também para vocês entrarem nas nossas redes sociais, quem ainda não conhece, quem ainda não segue, entra lá, né, dá um apoio para a gente. E por que é importante, né? Por que a gente... Hoje eu tenho uma rede social, eu nunca gostei, né? Na verdade, eu tenho uma certa aversão. Foi muita insistência do André aqui, né? Faz, mas porque hoje a gente está com um número alto, acho que com 60 e poucos mil, 66, 67 mil seguidores, mas por que a gente... eu abri o Instagram e hoje a gente posta e a gente vai buscar isso? Porque o poder público só se interessa pelo nosso projeto se a gente tiver visibilidade, né? Quando eles olham para a gente, infelizmente, eles olham, né, se a gente tem visibilidade, se o projeto tem bastante seguidor, né? Então, isso atrai olhares de pessoas que, de fato, querem estar conosco, né, que querem apoiar a nossa causa, e a gente precisa, de fato, de estar com o poder público, empresários, pessoas que de fato, possam ajudar. A gente entende que as nossas crianças precisam muito mais do que a gente pode oferecer, então a ideia é que sim, o nosso projeto venha crescer, que a gente consiga ampliar todas as estruturas físicas, né, a nossa equipe, para conseguir oferecer o melhor aí para os nossos pequenos, porque eles precisam. Eu sempre falo, nosso projeto ele não é bonito, ele é necessário, né, e aí eu posso dizer, né, com propriedade, porque além de trabalhar e ser a supervisora do projeto, todos os meus filhos são atendidos no projeto, né, então, eu também sou uma família atendida e eu preciso que isso tudo dê muito certo. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Vou segurar vocês não, que já vai dar 9 horas. Querem aproveitar para perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Doutora, posso só dar um relato aqui, na verdade? Claro. Meu filho passou pelo Centro TEA, né? Foi uma disputa, assim, eu acompanho muito tema, né? Por ter um filho que é autista, e eu consegui a vaga, assim, foi uma disputa bem acirrada para conseguir a vaga lá, e uma decepção, assim, muito grande, porque eu cruzava a cidade, saía daqui de Interlagos para levar ele lá na Casa Verde, né, na Zona Norte, para ele ficar brincando na quadra, então não tinha nenhum tipo de acompanhamento terapêutico, eram somente atividades, então o trabalho que você faz aí, certamente é muito mais importante, muito maior do que o trabalho que acontece lá, que é um trabalho apenas de atividade, não tem um trato terapêutico, né, para que as crianças evoluam. Tanto que eu desisti da minha vaga e aí, graças a Deus, acabei achando aí a Casa do Corujinha para poder buscar uma opção de terapia, né, mas ao meu ver aí, o trabalho de vocês está acima do trabalho que a própria prefeitura faz, com um espaço gigantesco, cheio de recursos, né. Infelizmente, tem muita coisa para mudar ainda, né? É isso, Tiago, é isso mesmo, sabe? E a gente tem que cobrar do poder público, né? A gente tem um distanciamento muito grande do poder público, a gente tem que estar lá e cobrar mesmo. Olha aqui, meu povo, tem necessidade, nós temos muitas crianças que precisam ser atendidas, a gente tem demanda, e dá para fazer isso sem todo esse recurso aí, cara, né? Dá para fazer isso. O que é destinado para um centro desse, assim, absurdamente. A gente não faz isso nem com o que a gente movimenta mensalmente no Corujinha é um cafezinho deles, né? Dá para fazer um bom trabalho com menos recurso, né? É que, infelizmente, né, é complicado. Tem muitas outras coisas envolvidas aí. Gente, mas é isso, tá bom? Tem mais 2 perguntas. Quando eu posso começar a pagar?
Frederico, eu sugiro que você pergunte isso direto para o André. Toda essa parte chata do projeto administrativa, eu tento nem olhar para não curto, assim, né? A minha parte é toda assistencial, tudo que diz a clínica, tá? Todo o processo terapêutico é meu hiperfoco, eu amo de paixão, estudo muito, tudo que tange o desenvolvimento humano, tá? Eu tenho até uma arrogância para dizer, né, que eu tenho know-how, que eu domino, mas tudo que essa questão administrativa eu sou péssima, e aí só com o André mesmo, ele que me salva nessa parte, tá? Em relação, Karina, ao pagamento, é assim, a gente mantém 2 pacotes, tá? Um pacote a gente mantém, que é o mesmo, que é o atendimento da psicologia, tá? Junto com a psicomotricidade e a atividade física, que é o GPT, que não tem custo, tá? Esse pacote, as famílias pagam, né, o valor de R$300, tem lá um desconto quando paga à vista, e esse valor continua dentro desse mesmo pacote. Quem quiser manter só isso, ok, não tem problema, tá? A gente está oferecendo um segundo pacote, tá? E esse pacote tem um atendimento da psicologia e um atendimento da educação física, tá? Pode ser no mesmo dia ou não. O que a gente está oferecendo é um pacote B, tá? Um segundo plano que vai ter a equipe da psicologia, psicomotricidade, educação física do mesmo jeito, só que a gente está agregando agora, junto com a equipe, um profissional da fono, tá? Da fonoaudiologia, que seria esse pacote B. Esse pacote B a gente está acrescentando, seria um valor de R$600, tá? O pacote B com a equipe da psicologia, com a equipe da fonoaudiologia, da psicomotricidade e da educação física. Seriam, no caso, ao invés de 2 atendimentos, seriam 3 atendimentos semanais, tá? Então, o primeiro pacote a gente não mexe, continua para quem quiser, tá? E o segundo pacote seria praticamente a mesma coisa, só que com um profissional da fonoaudiologia, tá? Ah, por que a gente vai aumentar o valor desse segundo pacote com esse profissional? Porque existe um custo, tá? A criança vai estar vindo uma vez a mais no projeto, tá? E a gente tem o custo dessa equipe da fonoaudiologia que vai compor com a gente, tá? A princípio, as vagas são poucas vagas, mas a nossa proposta é ampliar o nosso trabalho dentro da fonoaudiologia, uma vez que a gente entende que esse profissional ele é muito importante para agregar a análise do comportamento e a psicologia e a psicomotricidade, né, que na verdade a gente acaba juntando todos os profissionais para trabalhar em todas as áreas em que nossas crianças têm um déficit, né, e aí a gente fecha aí com chave de ouro, a gente fica com um time fechadinho para trabalhar tudo que a gente precisa, tá? Horários, quais são? Isso só com o André, com o administrativo, tá? Nem me preocupei em dar uma olhadinha em agenda. Eu sei que essa terça-feira eu tô com um profissional da parte da tarde, tá? Ele vai vir, né, e vai ficar comigo da 1 até às 6. A gente vai estar revendo processo terapêutico, enfim, se tiver algum atendimento, ele já vai estar lá para atender também. Quem tiver inserido, já quiser começar a fazer avaliação terça-feira, já entra comigo e com ele, né, para poder fazer a avaliação. Quer falar alguma coisa, André? Essa questão dos horários vai ser sempre na terça-feira, agora nesse primeiro momento, na terça-feira, com a disponibilidade dele. Eu vou verificar, lógico, vou disponibilizar para vocês no grupo de WhatsApp Fono, só lá que eu vou disponibilizar o link para cadastro das vagas, tá? A gente vai ver uma ordem ali. Se eu tiver ali uma possibilidade de fechar com esse fonoaudiólogo, esticar um pouco mais o tempo que ele vai ficar conosco, que ele vai ficar só o período da tarde. Se eu conseguir fechar a agenda para a parte da manhã, eu vou negociar com ele amanhã. Amanhã eu vou falar com ele. Depois que eu tiver esse material da nossa turma, da Nipodinha, né, das famílias, eu vou negociar com ele para poder tentar atender todos vocês. Todos vocês. E aí eu vou pedir um pouquinho de paciência, preencham lá, quem tem interesse, quem concorda com a proposta, preencham lá, e amanhã eu tendo uma reunião com ele de acerto para ver se eu consigo esticar um pouquinho mais essa permanência dele lá. A gente vai voltar a falar com vocês, eu vou mandar mensagem para todo mundo, uma mensagem igual para cada um que estiver nesse grupo, e a gente vai estabelecer direitinho como é que vai funcionar esse princípio para dar andamento a partir daí. Mas a gente precisa já dar esse passo com cautela, até para
não deixar ninguém de fora. Não quero deixar ninguém de fora. Mas eu preciso agir com, como é que eu vou dizer? Organização. Organização? Tá ótimo. Então, assim, eu vou disparar, a hora que fechar aqui a conversa, eu disponibilizo lá, vocês preenchem. Amanhã eu vou dar atenção para todos vocês, até antes do horário do jogo, tá? Até antes do horário do jogo, eu tento resolver isso tudo aí, que eu sei que depois todo mundo vai estar em casa curtindo um pouquinho de futebol. É isso, meu povo. 9h da noite já, deixar vocês dormir, tá? Chamem o André, fechem aí com a gente, vamos ter aí mais um profissional agregando o nosso trabalho, e do nosso lado, a gente vai continuar sem medir esforços para poder fazer aí um atendimento dentro do que as nossas crianças precisam, tá bom? Tamo junto. Qualquer dúvida é só chamar. Essa semana a gente está bem corrido. A gente teve uma outra novidade, a gente está com o Neuroplay também. Quem acompanha o nosso trabalho lá nas redes sociais, acho que eu publiquei também no grupo de pais, nós fazíamos tudo muito manual, todas essas avaliações. E isso leva muito tempo, muito. A gente passa mais tempo preenchendo papel do que atendendo as crianças. Pegar todos os dados, montar gráfico, montar planilha, rever. E a gente conseguiu, o André conseguiu criar um software, né? Ele já é formado em Direito e ele está fazendo Engenharia de Software, né? Que é uma faculdade, né? Uma formação. E ele conseguiu desenvolver um software junto com um rapaz lá do Rio Grande do Sul. E a gente consegue fazer todas essas avaliações e todos esses acompanhamentos agora em tempo real, online, né? O que facilitou muito processo, eu apanhei bastante para poder aprender a usar esse aplicativo, tá dando super certo, e isso daqui para frente vai facilitar, assim, muito o nosso trabalho, né? A gente vai conseguir fazer com um tempo muito menor, relatórios, os PEIs, devolução, isso vai facilitar muito mesmo, né? E já existe, na verdade, esse programa, só que quando a gente vai contratar, eles cobram por criança, né? Eles cobram a média de R$90, R$89 por criança pra gente. Imagina, né? É quase o custo da criança no projeto, né? Então, eu não tenho como repassar esse custo para essas famílias. E aí, o André conseguiu, junto com esse rapaz, tá? Que estava fazendo lá o mestrado, sei lá, algo relacionado a isso, e eles conseguiram desenvolver esse software que é o Neuroplay, que está sendo um sucesso aqui para a gente, tá? Isso foi uma grande conquista, mas uma grande conquista mesmo, que a gente teve esse ano, que vai facilitar todo esse processo de registro, de acompanhamento em tempo real. Então, o psicólogo está lá preenchendo o atendimento da criança, se a criança consegue subir escada, se não consegue, se já consegue levantar o pezinho, equilibrar, e eu já consigo acompanhar isso em tempo real dentro do aplicativo. Bem legal, e está melhorando ainda mais a qualidade do nosso trabalho. Dividindo aqui com vocês que tá show de bola. Estou super empolgada aí. E olha que eu era super aversiva à questão da tecnologia, dizendo, não, a gente não precisa disso, né? E hoje eu estou vendo o quanto que facilita aí todo o processo e melhora ainda a organização e a sistematização do nosso trabalho. Tá assim, show de bola. Bom, mais alguma pergunta? Então, eu vou encerrar. Uma super boa noite para vocês. E não esquecem, chamem o André lá no grupo e vamos aí ter esse profissional agregando aí nosso trabalho. Tá bom? Uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Boa noite.